amigos do canal, muito bem-vindos a mais um vídeo. E como sempre aqui, a nossa ideia é compartilhar com vocês nossas experiências de andar pelo Brasil, caminhar pelo Rio de Janeiro, trazer para você um pouco do ponto de vista, do nosso ponto de vista, né? De quem vive e mora aqui no Brasil e adora conhecer história de gente, de lugares. Então vamos lá? Então o nosso dia hoje é passear pelo bondinho de Santa Teresa. E antes de começar nosso vídeo, nosso passeio pelo bondinho de Santa Teresa, eu gostaria de convidar você, se você não é inscrito no canal, ajuda a gente esse canal a crescer e chegar a mais pessoas, porque tem dicas aqui preciosas, sobretudo em relação ao horário, a trajeto e algumas ciladas que você pode evitar. Então, se você puder contribuir aí deixando o seu like, a gente vai ficar super feliz, tá bem? Bom, então vamos lá passear por esse bondinho que originalmente nem era amarelo, né? Tradicionalmente ele era azul, verde e prata. E para mim foi até uma surpresa nas pesquisas aqui que eu vi pela internet que ele incomodava um pouco por não se ter uma cor de destaque. Os moradores de Santa Teresa pediram para mudar de cor para que ele ficasse mais visível às pessoas que passavam pelas ruas. Então a gente está numa versão 2.0 do bondinho em termos de cor, né? E essa cor amarela, inclusive quem já foi para Lisboa e conhece o bondinho de Lisboa é bem parecido. Eu queria até depois, se alguém souber a origem desses bondinhos, provavelmente devem ser ingleses ou franceses, não sei. Mas enfim, esse é o bonde já vai partir, né? E eu queria falar um pouquinho desse roteiro, né? Do bondinho de Santa Teresa. Bom, o bondinho de Santa Teresa vale muito a pena esse passeio, porque é a oportunidade de fazer uma viagem pelo passado do Brasil. E passado do Brasil remete ao passado do Rio de Janeiro, né? O roteiro é bem simples. Você sai do centro do Rio, né? E você vê inclusive esse monumento aí à frente, que parece uma pirâmide. De fato, dizem, né, que foi inspirado num monumento maia, né? Numa pirâmide maia. E tem outras pessoas que dão outras origens a essa construção, mas é uma construção bem interessante que passa aí pelo centro da cidade. Ao lado tem o prédio de 1950 da Petrobras. Enfim, vale a pena você que gosta de arquitetura dar uma pesquisada nos monumentos e nas obras arquitetônicas que circundam esse local aí no centro. E uma das partes mais legais para mim desse passeio você vai ver agora, que é quando o bondinho passa pelos Arcos da Lapa, né? E é para mim um dos pontos altos do passeio, porque essa travessia do bonde, né, pelos Arcos da Lapa, você vê na verdade a cidade de cima, né? Essa é a parte mais antiga da cidade, né? Aí você tá vendo à direita uma casa de espetáculo que chama Fundição Progresso, e mais à frente em branco aí à direita do bondinho, né? Você vê uma casa de espetáculo chamada Circo Voador e tem uma agenda sempre muito cheia. E mais adiante você vai verificar que tem a Lapa. A Lapa é uma região boêmia, né? Então no passeio, praticamente esse passeio você flutua pelos Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa que são na verdade chamados de aquedutos da Carioca. Esses aquedutos não funcionam mais, né, como passagem de água, mas funcionam e remontam o início da construção desse aqueduto da época do Brasil Colônia. Iniciou essa obra aí do aqueduto em 1602, que eu estava dando uma pesquisada aqui. Eu achei isso tão interessante, quer dizer, você passa por obras do Brasil Colônia ainda, né? É muito interessante. E os aquedutos tiveram as obras iniciadas em 1602, que passaram originalmente não era do tamanho, né, que a gente passou. Acho que originalmente acho que tinham 270 metros, acho que foram expandidos, mas enfim, foi uma obra que ficou. E logo na saída do passeio, né, você avista a cidade do Rio de Janeiro de cima. Eu acho que é bem interessante, todo mundo vibra, né, na hora que passa pelos bondinhos, é muito legal. Então, uma das coisas que você vai perceber mais adiante é que o bonde não faz retorno. Como assim o bonde não faz retorno? Não é um passeio de ida e volta? Sim, mas é interessante que vocês vão ver mais no final do vídeo, né? Porque por enquanto a gente está só no caminho de ida, né? No caminho de retorno,
Os bancos é que mudam de sentido e não o bondinho. Então, o trilho que vai é o mesmo trilho que volta. O motorista, né, o maquinista, ele sai dessa frente e vai para o outro lado. Vai para o fundo do bondinho e retorna. É muito interessante porque eu não sabia desse detalhe. E as pessoas levantando e virando, você meio sem entender, algumas já sabiam, né? Viram a posição das cadeiras e do encosto da cadeira, o que está atrás vira para frente e o bondinho retorna. É bem interessante. Então, esse passeio vale muito a pena. Você vai pagar apenas R$ 20 pelo passeio. Para quem está nos assistindo aí na legenda, né, que esse vídeo está em 10 idiomas, você vai pagar o preço de mais ou menos 4, 5 dólares para fazer esse passeio. Tem que ver a conversão do dólar no dia. E uma coisa que você vai ficar intrigado é com a paisagem, né? Ainda você vê casas do estilo parisiense, algumas construções ainda estão em pé e é bem interessante ver assim, a atmosfera, sobretudo, além da arquitetura e da paisagem, a atmosfera desse bairro de Santa Teresa. Santa Teresa é um bairro que tem o nome, né, por conta do convento de Santa Teresa, né? E o bairro inicialmente foi habitado pela classe alta do Rio de Janeiro, no século XVIII, como uma das primeiras expansões da cidade fora do núcleo inicial, que era povoado pelos portugueses no centro da cidade. Então surgiram vários casarões e mansões inspiradas na arquitetura francesa, muitos dos quais ainda estão de pé. E existem muitos franceses, inclusive, nessa região de Santa Teresa. Inclusive, em algumas pesquisas que eu fiz aqui na internet, ela é chamada de Montmartre carioca. Para quem já foi à França, ou quem não foi, ainda está com a expectativa de ir para Paris, existe um bairro que é uma região conhecida pela boemia, né, pelos ateliês, pelos restaurantes, e é meio uma petit Montmartre, né, vamos dizer assim, Santa Teresa, porque existem muitos ateliês. A parte gastronômica de Santa Teresa é bastante conhecida, né? Existe uma hotelaria na região. Eu recomendo para você que está indo pela primeira vez a visitar o Rio de Janeiro e a região de Santa Teresa, você ir durante o dia. Primeiro, para captar essa beleza de cenário, né? Uma vista privilegiada do alto. E segundo, porque o bondinho só funciona até às 17. Inclusive, é um dos pontos que eu quero comentar aqui com vocês sobre esse passeio que vocês vão fazer aqui por Santa Teresa, é que você chegue cedo, né? Então, como você vai chegar na estação, né? Vamos fazer um passo a passo. Quando você vier ao Rio, né? Você vai... eu aconselho sempre você fazer uma busca no Google Maps, né? E você vai ver que fica localizado na rua Lélio Gama, no centro do Rio. Você pode ir de metrô, você vai ter acesso pelo metrô da Carioca, ou você pode ir de Uber também, de qualquer aplicativo que você queira usar. Eu utilizei o Uber para chegar aí na estação, eu achei bastante prático, porque me deixa exatamente na entrada da estação do bondinho. E não recomendo você ir de carro, tá? De carro particular, porque não tem onde estacionar. Então, evite carro particular. Uma vez que você chega, você vai ver logo uma fila que eu particularmente não estava esperando pegar, uma fila que eu tivesse que aguardar 1 hora. Na verdade, eu aguardei 1 hora e meia. E um dos pontos que eu quero falar com você, uma das dicas top, é que você chegue cedo. Eu esperei 1 hora e meia, não era verão, não eram férias escolares, e eu ainda tive que esperar todo esse tempo. Os bondinhos saem de 20 em 20 minutos. Então, e não vai na lotação completa, na capacidade completa do bondinho. Existem a lotação, acho que são 16, 18 pessoas. Eu não estou aqui muito certa a respeito do número de pessoas, mas é um número limitado por vez no bondinho. Então a espera é inevitável.
mas vale muito a pena. Vocês estão vendo aí à direita uma série de ateliês e restaurantes e bares onde você vê artesanato. Essa é a cara de Santa Teresa, né? Movimento mais a pé do que de carro, e as pessoas têm essa atmosfera, né? De música, de arte, é bem interessante. Então, ao chegar no bondinho, na estação do bondinho, você vai comprar o seu ticket, não tem fila para comprar o ticket, mas se você chegar depois das 2 da tarde, você provavelmente não vai ter mais ticket para comprar, e isso vai comprometer a sua viagem. Se você tiver um tempo bastante reduzido na sua programação, esse vai ser um passeio que você provavelmente vai ter que adiar para um outro dia. E muitas pessoas, por não terem essa informação, passam a mudam a programação de um dia inteiro porque chegaram depois das 2, ou então não tem tempo para esperar na fila, né? Então tem que ficar atento a isso. E quanto é que vai custar esse passeio? Como eu disse, R$ 20, aproximadamente $4, né? E pessoas com mais de 65 anos, com a apresentação de documento, moradores de Santa Teresa, que são cadastrados e têm uma carteira, e estudantes da rede pública uniformizados, não pagam pela entrada no bondinho. Então, eles têm a gratuidade garantida. Os horários que você vai poder fazer esse passeio são de 8 às 17, de segunda a sexta, sábados de 9 às 4 da tarde, às 16 horas, o domingos e feriados também de 9 às 4 da tarde. Esse é o Hotel Santa Teresa, que é bastante famoso, e vale a pena o restaurante de lá, que é muito bom. Então, quanto tempo demora esse passeio por Santa Teresa? Esse passeio dura em torno de 40 minutos e você vai curtir aí durante 20 minutos de ida, 20 minutos de volta, esse passeio belíssimo aí por Santa Teresa. Esse passeio foi gravado num dia de sábado, 30 graus, de inverno carioca, né? Foi um dia de bastante calor. E foi justamente nesse dia de luz, né, de bastante luz, que eu aproveitei para fazer essa gravação. É importante que você saiba, né, que o bondinho, ele é um passeio dos mais visitados, né, do Rio de Janeiro, e é um passeio de ida e volta. Você pode descer nas estações e aproveitar aí para conhecer alguns ateliês ou conhecer alguns restaurantes, bares, né? E nos finais de semana, você pode inclusive descer normalmente tem algum samba tocando, algum chorinho. Sempre é muito agradável a atmosfera durante o dia aí em Santa Teresa. Esse vídeo foi gravado praticamente sem cortes, para você curtir, conhecer antecipadamente. Tem um preview aí do seu passeio. Eu espero que vocês gostem e eu peço para você que, se esse vídeo de alguma maneira foi útil para você ou vai ser útil para alguém que vai visitar o Rio de Janeiro, que você compartilhe esse vídeo, curta, deixe o seu comentário, e se você precisar de algum outra informação sobre Santa Teresa que eu possa te ajudar, vocês colocam no comentário, que eu vou tentar buscar informação com a maior precisão e com a maior interesse, tá bem? Um grande abraço para vocês, curtam o resto da viagem e aproveitem para preparar os seus roteiros aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, incluindo esse passeio por Santa Teresa. Um abraço!